Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, muita coisa acontecendo no Flamengo, galera. Pois é, tem clube da Série A querendo a contratação de Michael. Será que agora o Flamengo vai conseguir, entre aspas, se livrar do atacante que não está nos planos do técnico Felipe Luiz e tem um alto custo salarial? A gente vai trazer informação sobre isso. Tem também a apuração da lista de relacionados do Flamengo para a estreia no Campeonato Carioca. E a Fla Kids, a garotada do Flamengo, terá o reforço de um jogador do elenco principal. Vou dar um spoilerzinho, é no ataque, tá? A gente já vai contar que jogador é esse que vai reforçar a Fla Kids na estreia do Carioca. E tem também Vitão chorando na entrevista de apresentação com a camisa do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando do Vitão, que chorou em sua entrevista de apresentação ao Flamengo nessa sexta-feira. Eu vi muito torcedor do Internacional chateado por conta disso. Gente, sejamos francos, o Vitão sempre quis jogar no Flamengo, desde quando recebeu proposta em janeiro do ano passado. A questão que o Flamengo não se acertava com o Internacional. Era o sonho dele jogar com a camisa do Flamengo, ele mesmo falou isso. Então, acho bacana demais, engraçado como está se tornando comum a gente ver a apresentação de jogadores do Flamengo chorando e emocionados com a chegada ao rubro-negro carioca. Bacana demais, toda a sorte do mundo ao Vitão, que ele consiga performar muito bem, que ele consiga brigar pela titularidade. É um jogador de altíssimo nível, eu gostei demais da chegada dele, extremamente humilde, com a família ali, com a filha dele, sensacional. Parabéns ao Vitão pela coragem dele de falar o que ele falou hoje, porque poucos jogadores têm essa coragem. Inclusive, em um passado recente, a gente via jogador chegando ao Flamengo dizendo que sonhava em voltar para a Europa. Agora é o contrário, jogador chegando dizendo que tem muito orgulho de vestir a camisa do Flamengo. E quem terá orgulho de vestir a camisa do Flamengo é a garotada que vai estrear no Campeonato Carioca nesse domingo contra a Portuguesa, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Eu venho, de maneira carinhosa, obviamente, chamando essa garotada de Fla Kids, que terá o reforço de um jogador do elenco principal no ataque. E eu apurei, lembrando, isso ainda não é oficial, o clube não divulgou a lista de relacionados para pegar a Portuguesa nesse domingo. Tem Alan, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Douglas Telles, Eduardo, Klazen, Germano, Guilherme, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Salles, o Alacian, ele mesmo, e Wanderson. Venê e o Rian Roberto, destaque, calma. Rian Roberto não foi relacionado porque ele está em processo de transição depois de se recuperar de uma grave lesão muscular. Pessoal, mais informações sobre o goleiro Andréu. Nessa sexta-feira, na parte da tarde, a diretoria do Botafogo ligou para os principais representantes do Andréu, tentando fazer com que ele não deixasse de ir para o Botafogo. Tarde demais, já tem um acerto com o Flamengo está negociando com o Gil Vicente a liberação imediata desse goleiro. Nós já explicamos que a chegada do Andréu não vai mudar em nada no interesse do Flamengo em ter o Gabriel Brazão do Santos, porque o Flamengo entende que o Andréu é uma oportunidade de mercado, um jogador valorizado no mercado da bola, e que o Flamengo teria o jogador de graça ou custando, entre aspas, apenas 1,5 milhão de euros, jogador jovem. E por que eu falo isso? Porque o Flamengo ofereceu 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente pela liberação imediata. Se o Gil Vicente não liberar agora, o que a chance é grande, tá? Porque está no meio de temporada, o Flamengo assina um pré-contrato com esse jogador e ele chega no meio do ano. Então, repito, o interesse do Flamengo em Andréu, tendo o Andréu, não vai mudar em nada na contratação ou na tentativa de contratação do goleiro Gabriel Brazão, que hoje está no Santos. Inclusive, o Gabriel Brazão deu coletiva, não senti firmeza na permanência dele no Santos, não, hein? Bastidor. O Flamengo não fez nenhum movimento ainda, porque sabe que ele vai trocar de representante a partir do dia 24 de janeiro. Então, o Flamengo, de maneira estratégica, está esperando esse movimento do Gabriel Brazão para depois dar o bote. E por falar em Santos, o Santos quer um atacante do Flamengo. Trata-se de Michael. Pois é, o telefone do José Boto tocou
e era a diretoria do Santos demonstrando interesse em Michael. O Santos quer por empréstimo. Até perguntei a uma pessoa do Flamengo qual seria o modelo de negócio. Ele falou, Vene, o modelo de negócio é o mesmo de clubes brasileiros que não têm dinheiro para pagar, que é no caso do Santos. E de fato eles não têm, tá? Eles não têm. Eles estão muito próximos de vender um jogador, lateral esquerdo Souza, por 16 milhões de euros ao Tottenham. E assim, é muito doido isso, porque para tentar ficar com o jogador, o Santos ofereceu uma valorização salarial assim, absurda mesmo. Inclusive, o lateral esquerdo Souza do Santos, que está sendo vendido ao Tottenham, tem os mesmos empresários do André. Então, vocês sabem, a relação é muito próxima com o Flamengo. E por isso que eu soube disso. Que o Santos está vendendo esse jogador, tentou ficar com ele, oferecendo um salário absurdo, sendo que a pessoa até brincou comigo e falou assim, como que o Santos oferece isso para o meu jogador? O Santos não tem dinheiro em caixa sobrando assim. Então é por isso que o futebol não vai para frente. Mas enfim, aí o Santos está tentando a contratação do Michael por empréstimo, tá? O Flamengo, eu acredito que não vai fazer esforço para ficar com o Michael, mas é aquilo também, né? Depende de como será o modelo. O jogador tem que ser valorizado, senão é melhor ficar no Flamengo como opção. Se for para, entre aspas, perder tempo no Santos, é melhor ficar no Flamengo como opção, a ver qual será a postura do Flamengo. Mas de fato o Santos está tentando ser a contratação de Michael por empréstimo. E aí José Boto está conversando com Alexandre Matos, diretor do Santos. É isso, por hora é isso, tá, galera? Mais informações no próximo vídeo. Nossa, tô trabalhando, hein? Flamengo tá me dando trabalho, mas graças a Deus eu amo o que faço e zero reclamo. Tamo junto. A gente falou, a estreia do Flamengo, domingo contra a Portuguesa, mas o assunto que o torcedor tá falando nas ruas é essa novela que parece não ter fim, Vene Casagrande. Cadê o último capítulo? O Cruzeiro recusou a terceira proposta do Flamengo por Caio Jorge. Vene antecipou aqui. Ontem no programa, ao vivo, o Vene falou, mais uma proposta do Flamengo. O Flamengo ofereceu agora 30 milhões de euros pelo atacante, cerca de 180 milhões de reais. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, é o Caio Jorge. O Cruzeiro diz que só negocia o atleta por 50 milhões de euros. O Mbappé, Vene. E por isso a tendência é de que o Caio Jorge fique no time mineiro. É muita grana, cara. Você foi bem nessa, né? O Mbappé, quando a gente fala assim, parece que é o cracaço, mas isso mostra como... Muito bom jogador, mas calma, Cruzeiro. Como o futebol brasileiro está inflacionado, né? Porque se você analisar, ele não vale 30 milhões de euros. Por exemplo, o Gerson, que está sendo contratado justamente pelo Cruzeiro, 27 milhões de euros. Eu acho o Gerson muito bom jogador, mas para mim não vale isso. Exagero, isso né? só mostra como o mercado do futebol brasileiro está inflacionado. Agora, sobre essa novela, eu acho que chegou o capítulo final. Porque antes, ô Flavinho, existia ali, conversando com os empresários, quando eu dei a notícia aqui, inclusive, foi um dos empresários que me passou porque estava lá conversando com a diretoria do Cruzeiro. Hora que Exatamente. Antes eles não cravavam que o Caio Jorge não iria sair. Só que agora eles falam, Vene, pode cravar, o Caio Jorge não vai sair do Cruzeiro, está definido isso, nós já avisamos inclusive ao Flamengo e nós avisamos ao Cruzeiro e o Cruzeiro está próximo de renovar o contrato. Não, renovar não, Quer dizer, porque não o vai contrato... sair 50 milhões, é o preço. O contrato dele já é longo, só que o Cruzeiro vai fazer o seguinte, vai dar uma valorização salarial a ele. Complicou agora. E vai fazer aquilo que o Flamengo havia oferecido para o jogador. O Cruzeiro virou e falou assim, beleza, o Flamengo te ofereceu isso? Tá bom, a gente vai pagar isso para você por mês e você fica aqui. Você topa? O jogador, beleza, eu topo. Então ele vai ter uma valorização salarial, vai continuar no Cruzeiro e os empresários já avisaram o Flamengo, não tem mais jeito, não tem mais negociação, a gente bate o martelo e o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Então acabou a novela? Acabou a novela. Vene. Não, E se o assim, Flamengo chega com 50 milhões? Pode ter um vale a pena ver de novo, já que a gente está falando de novela, se o Flamengo fizer uma nova proposta. Eu acho que o Cruzeiro não vai vender independentemente disso. Dinheiro não é problema para o atual dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho. Dinheiro não é problema. Ele está pensando em ganho técnico. E se ele está pensando em ganho técnico, eu acho que a postura dele é extremamente correta. Você não pode vender o principal jogador da equipe na temporada passada, que inclusive foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, para um rival que vai brigar com você por títulos. Então não faz o menor sentido. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa? Não sei.
Eu não sei o que eu ia pensar. É muito fácil falar isso aqui se você sentadinho. tivesse o que tem Exatamente. na conta, o Pedrinho, Ele tem aí tem que muito pensar dinheiro. com a cabeça dele, a gente não sabe nem esse Ele valor tem muito que dinheiro. é. Por exemplo, se fosse uma outra SAF que estivesse pensando apenas no dinheiro, com certeza iria vender. Porque o Caio Jorge não vale 30 milhões de euros. Talvez ele valha a metade disso. Por que eu estou falando isso? É um jogador que já foi para a Europa, voltou, ele tem uma grave cirurgia no joelho. Isso, na minha análise, na minha concepção, na hora de opinar, eu levo em consideração. Então, assim, para mim não vale. O Flamengo entendeu que ele estava valendo 30 milhões de euros. Tentou. Só que eu acho que chegou no limite. Aí já partindo para o campo da opinião. Eu acho que não dá mais para o Flamengo ficar insistindo no Caio Jorge. Não é possível que o Flamengo não tenha um outro jogador na mira mapeado. Beleza, o Marcos Leonardo é outro nome que agrada bastante, mas também seria mais difícil, partindo para o dinheiro, muito difícil você tirar o Marcos Leonardo do Al Hilal, mas não é possível. O José Boto chegou ao Flamengo com essa característica, com essa promessa. Contratação de scout, e não tem nenhum outro nome. Eu acho que no fim das contas foi até bom para o Flamengo, porque 30 milhões de euros para o Caio Jorge é muito dinheiro, gente. Não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, como você brincou aí. É muita grana. No fim das contas, o Cruzeiro pode ter ajudado o Flamengo, porque eu acho que não vale essa quantia toda. O Flamengo está de olho na situação do goleiro, do Andrew, atualmente no Gil Vicente, time de Portugal, jogador de 24 anos, revelado pelo Botafogo, ex-Botafogo, está em fim de contrato com uma situação indefinida na Europa. O Botafogo chegou a ter conversas avançadas com o arqueiro, mas viu o negócio emperrar e, pelo visto, não vai rolar. O Flamengo atravessou. Vene, como é que você enxerga o Andrew? Um bom nome para disputar com o Rossi? O Botafogo desistiu mesmo? Aí o Thiago Veras pode entrar também nessa situação, porque foi o primeiro a sinalizar esse interesse. E aí o Flamengo, vendo que o Botafogo não andava para frente, tem dado aquela atravessada básica, né? O Vini, que o Botafogo ele nem precisa, em tese, né, no elenco hoje, contratar goleiro. Ele tem jogador para a posição. Aí o torcedor até estranhou, mas por que então? Porque a SAF enxergou aquela tal possibilidade de mercado. Um jogador de 24 anos que Inclusive é o goleiro que saiu do Botafogo. Que foi base do clube, que na época não foi muito aproveitado. O Boto estava meio cansado, o scout do Botafogo trabalhou, o Boto foi na aba do scout do Botafogo. Ele na época não foi muito aproveitado pelo Botafogo. Ele saiu assim, né? Saiu, deixou o clube, sem deixar ali muita lembrança e tal. Só que ele se valorizou muito na Europa, em Portugal. Então, um atleta que você pode assinar pré-contrato, você traz o jogador sem custos. Aumenta a questão financeira lá, de luva e tal, né? Representante, um atleta ganha um salário melhor. Então o Botafogo enxergou a possibilidade. O Neto é um goleiro mais velho também, né? Já com seus 30 e tantos anos, deve ter pouco tempo de carreira. Talvez no futuro o Andrew fosse até o titular, né? E há quem fale que ele projetaria um outro ciclo de Copa com a seleção brasileira. Então o Botafogo fez a proposta, internamente foi dito a ele que, olha, a gente está bem avançado, quase ali acertando. O que eu, antes de chegar aqui, recebi foi, desistimos porque ele comunicou a gente que aceitou o Flamengo. Foi o que me falaram. O Vene, eu vou trazer o lado do Flamengo para fechar o assunto do lado do Flamengo, e se acha uma boa também. O Flamengo, de fato, fez uma proposta de 4 anos para o jogador, só que eu vou trazer declaração de um dos empresários. Não crava que ele está indo para o Flamengo, porque tem outros clubes também tentando a contratação dele. Então, assim, eu não vou dizer que ele vai ser jogador do Flamengo. O que eu posso dizer é exatamente isso que o Veras acabou de mencionar aqui. O Flamengo, de fato, fez uma proposta, 4 anos de contrato. Agora, só uma opinião aqui rapidinho, Flavinho. Tem muita gente criticando o jogador por ele ser atleta do Gil Vicente. Eu vou dar um exemplo. Hugo Souza, hoje, destaque do Corinthians, que inclusive passou pelo Flamengo, antes de chegar ao Corinthians, ele estava no Chaves de Portugal. Alguém conhece esse clube? Então, ou seja, você não pode qualificar um atleta por conta da instituição que ele está representando atualmente. O goleiro é um bom goleiro. Agora, se ele tem as características que o Felipe Luiz precisa para um goleiro atualmente, que saiba jogar com os pés, isso aí quem tem que entender é a diretoria do Flamengo. Mas só te respondendo, de fato, o Flamengo fez uma proposta para ele de 4 anos de contrato. Olha uma informação do nosso craque Vene Casagrande. A nova camisa do Flamengo para a temporada 2026 já está sendo vendida em Miami, nos Estados Unidos. Por lá, a peça está custando $150. Detalhe, a camisa ainda não foi lançada oficialmente no Brasil.
Ô, Vene, que loucura é essa, Vene? Que papo é esse, rapaz? Por isso me chamou a atenção. Não foi lançado aqui, tá vendendo lá? Pois é, por isso me chamou a atenção. E chamou a atenção, obviamente, dos torcedores do Flamengo que estão em Miami ou que moram lá, que estão passeando lá pede pra comprar. E chegaram à loja e tava lá a nova camisa do Flamengo, sendo que ela ainda nem foi lançada. Inclusive com preço, $150. Então, ou seja, eu procurei a Adidas e até o momento não obtive resposta. O porquê disso? Porque você não pode colocar uma peça para vender, sendo que ela ainda nem foi lançada aqui no Brasil. Mas, de fato, ela já está sendo vendida e é exatamente essa daí. Essa camisa aí que vai ser utilizada pelo Flamengo é a nova camisa 1 do Flamengo em 2026. Tá bonita, quem tem amigo, parente em Miami, compra e pede pro rapaz, até se vai ser Faz o primeiro a manda ter pra aqui no Brasil, tirar onda aqui no Rio, com a camisa nova do Mengão. Isso é loucura, gente. Vamos lá pra rua, bora pra rua pra saber como é que tá essa expectativa da torcida para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Foi aí quando ele começa a olhar, ver mensagem. A advogada do Hulk falou que ele postou... Para tudo! Advogada do Hulk! Falou, já encerramos as negociações e o jogador segue com a cabeça para os campeonatos que estão para começar. Não temos conhecimento de nenhum segmento entre os clubes. Qual é a dificuldade de entender isso? Ou seja, é advogada, representante do Hulk, dizendo que ele segue no Atlético Mineiro. Opa! Eu tô falando isso porque tem esse interesse do Fluminense. Informação, óbvio, isso é informação. E a gente viu o torcedor tricolor. Segundo a advogada do Hulk, ele permanece no Atlético Mineiro, a postagem no Twitter de que o Hulk segue no Atlético Mineiro. Segue no Atlético Aí Mineiro. é uma informação da declaração da advogada do dele, Hulk. a Marisa. A Marisa. Então, ela está ali próxima do jogador, a gente aguarda um pronunciamento oficial do Fluminense, do staff do jogador, mais um indício aí. Segundo a advogada do Hulk, postou agora no Twitter que ele segue no Atlético Mineiro. Vamos aguardar. O Flamengo vendeu o Vitor Hugo, garoto, para o Atlético Mineiro por $2,5 milhões, 50% do meia. O Vitor Hugo estava emprestado ao Santos e por isso o Peixe abriu mão do jogador e receber 10% da taxa de vitrine. Ele vai receber, né? Além de ganhar o Gabriel Menino por empréstimo. Posso explicar isso aí, Flavinho? Rapidinho. Explica aí, Vene, por favor, ele pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Santos até o meio dessa temporada. E aí o Atlético Mineiro, a pedido do São Paulo, demonstrou interesse na contratação do jogador em definitivo, para comprar o jogador. Só que o Santos, por contrato, tinha o direito de exercer a compra. Ou seja, poderia chegar e cobrir a oferta do Atlético Mineiro. E aí o que o Santos fez? Como o Santos está sem dinheiro, Atlético, vamos fazer o seguinte, a gente abre mão desse direito de cobrir a oferta, a gente não compra o Vitor Hugo, a gente quer ele aqui, mas beleza, a gente não vai comprar o Vitor Hugo, a gente fica com a taxa de 10% de vitrine, mas vocês emprestam o Gabriel Menino pra gente, beleza assim? Aí o Flamengo falou, vocês se acertaram, beleza, só que para vender o jogador é esse valor aqui, Atlético Mineiro, 2,5 milhões, que dá 13 milhões de reais basicamente, por 50% do atleta, e pronto, e os três clubes se acertaram, o jogador está indo em definitivo para o Atlético Mineiro. Para o Flamengo, maravilhoso. O Felipe jogador... Luiz não tinha... Não, tem muita gente interesse, lá, né? nenhum. O jogador seria liberado pelo Flamengo de graça para um clube português. Em cima da hora apareceu o Santos, ele acabou indo para o Santos. 2,5 milhões de E agora está caindo 13 milhões de reais na conta do Flamengo, e sendo que o Flamengo ainda mantém 50% de um jovem atleta. Então, assim, para o Flamengo, maravilhoso. Para o Santos, pelo visto, deve ter sido bom, porque vai receber o Gabriel Menino por empréstimo, e o Atlético Mineiro vai dar um jogador que o São Paulo pediu. Então acho que foi bom para todo mundo. E só mais uma informação, o Flamengo exigiu garantias bancárias do Atlético Mineiro, que é um clube que a gente sabe que no mercado tem dificuldade para cumprir pagamentos, mas o Flamengo pediu garantias bancárias e o Atlético Mineiro apresentou. Daí, então, o garoto deve ter valor. O garoto que passa pelas divisões de base do Flamengo, chega num profissional, às vezes não tem espaço, não quer dizer que o garoto não tenha valor, tanto que foi bem no Santos, o Atlético Mineiro tem interesse, o São Paulo que era o jogador, e pode estourar aí futuramente, né? Quem passa pelas divisões de base do Flamengo não é bobo. O São Paulo trabalhou com ele no Flamengo. Flamengo, lembra disso? O São Paulo chegou a ter o contato com ele no Flamengo. Exatamente. Vitor Hugo. Não lembrava, mas você me lembrou agora.